Olá, queridos colegas, Nancy de novo aqui. Hoje vamos falar sobre epilepsia, um assunto bastante prevalente dentro da neurologia. Então, o mínimo de conhecimento você tem que ter, porque você como clínico e depois como especialista, você sempre vai pegar algum caso com esta comorbidade, né? Então, é importante este assunto. E vamos lá, vamos conversar sobre epilepsia. Começamos com algumas considerações gerais da epilepsia, né? O que é epilepsia? Epilepsia, na verdade, tem como principal sintoma crises convulsivas recorrentes e não provocadas. Isso é muito importante, né? Precisam ser recorrentes e precisam ser crises espontâneas, não provocadas por qualquer alteração metabólica, né? Ou outras causas, né? Então, precisa ter este critério como um dos critérios bases para que você possa pensar numa epilepsia. As alterações características que acompanham essas crises convulsivas, né, precisam estar presentes também, né? Isto é, precisam ser crises convulsivas, né? Você não pode confundir com um quadro de síncope, por exemplo, né? Um quadro de lipotimia, por exemplo, né? Precisam ser características de crise convulsiva, né? Quais são as principais características, né, que sinalizam serem crises convulsivas? Movimentos involuntários, por exemplo, né? O paciente pode ter ou fases tônicas, né? Ou fases clônicas, né? Ou algum outro tipo de movimento involuntário durante a crise, apesar de ser curto período, tá? Então, movimentos involuntários têm que estarem presentes, tá? Na maioria das vezes, claro, existem outras crises epiléticas, crises convulsivas que são um pouco mais atípicas, que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas na grande maioria das vezes, principalmente uma crise generalizada, tônico-clônica, geralmente acompanha os movimentos involuntários, é muito importante. Um outro fenômeno que muitas vezes pode estar acompanhando uma crise convulsiva é a liberação esfincteriana, né? Na grande maioria das vezes, uma liberação urinária, né? E em alguns casos mais raros pode vir a ter uma liberação também de fezes, tá bom? Então, essas são as características primordiais de uma crise convulsiva. Claro, existem algumas exceções, mas essas são, né, os elementos que você precisa captar na história do paciente para que você pense numa crise convulsiva, né? A crise convulsiva, ela geralmente também acompanha alterações do estado mental. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza que sim, vocês já ouviram falar sobre o período pós-ictal. O que é esse período pós-ictal? O período pós-ictal é exatamente logo após a crise, né? A crise convulsiva, o paciente evoluir, o paciente vir a ter um quadro de confusão mental, né? Uma sonolência, uma desorientação por algum período, por algumas horas, eu diria, né? Então, essas alterações de estado mental, né, podem também estar muito presentes. Então, quando existe esse sinal, existe esse quadro, pense numa crise convulsiva. Ou pode também vir a ter sintomas neurológicos, né, que podem persistir por horas após a crise convulsiva. Por exemplo, um paciente que depois de uma crise fica com uma paralisia ou do lado direito ou do lado esquerdo, né? Uma hemiparesia direita ou uma hemiparesia à esquerda ou uma monoparesia de algum desses membros, né? A gente pode chamar isso dentro da neurologia de paralisia de Todd, né? Que pode vir a ser uma paralisia, um sintoma neurológico focal após a crise, né? Isso pode ser indicativo até de alguma causa etiológica, né? Isso pode te orientar para diagnóstico até etiológico ou topográfico, tá bom? Então, isso também é muito importante, precisa prestar atenção, tá? A prevalência mundial de epilepsia é de entre 0,5% a 1% da população.
tá bom? Então, não é uma doença tão rara, né? Então, é até consideravelmente prevalente no mundo, tá bom? Aqui no Brasil, gira em torno de 0,5%, 0,7%. Nós não temos um levantamento muito atualizado, tá bom? Segundo o PCDT de 2019, nós temos entre 0,5% ou um pouco mais, tá bom? Por cento da população, ok? Os pacientes com recorrentes crises convulsivas provocadas pelas causas reversíveis, isto é, por exemplo, uma abstinência, uma hipoglicemia, uma uremia, não devemos classificá-los como epiléticos, tá bom? Então, aquilo que eu coloquei como primeiro item, crises convulsivas tem que ser recorrentes para que você pense, né, num quadro de epilepsia, num diagnóstico de epilepsia, e elas geralmente não podem ser provocadas por alguma dessas alterações, principalmente essas causas reversíveis. Porque quando existe uma causa reversível, você ainda não pode dizer que o paciente é epilético. Tá bom? Combinado? Então, vamos olhar para as causas de epilepsia. Claro, aquelas causas reversíveis, né? Você precisa reverter essas causas para observar se o paciente ainda vai vir a ter crises recorrentes, né? E normalmente, quando é uma causa reversível, você revertendo a causa, o paciente não tem mais crise convulsiva. Então, esse paciente não é um paciente epilético, tá bom? Agora, vamos olhar para os pacientes epiléticos. Isto é, aqueles pacientes que têm crises recorrentes, né, e não provocadas, tá bom? E você já tirou todas as causas reversíveis. Então, vamos olhar aqui quais são as principais causas de um paciente epilético agora, tá bom? Podemos ter lesões estruturais, né? Por exemplo, uma esclerose temporal mesial, as neoplasias cerebrais primárias, né? Um traumatismo craniano, né? Uma doença cerebrovascular, anomalias vasculares, né? Aneurismas, por exemplo, né? Malformações tanto estruturais dentro do cérebro, quanto malformações vasculares, tá bom? Então, as MAVs, por exemplo, essas causas podem ser causas estruturais de uma epilepsia. Temos também alterações genéticas. Existem algumas doenças genéticas que podem cursar como quadro principal epilepsia. Temos alguns erros inatos de metabolismo, né? Que além de toda alteração de metabolismo, né? Pode vir a ter como um dos sintomas quadro epilético, crises convulsivas, né? Temos doenças neurocutâneas também. Vou dar um exemplo aqui, esclerose tuberosa, né? Stude-Weber são as doenças neurocutâneas que podem também vir a ter epilepsia como um dos quadros que compõem essa doença. Doenças cromossômicas, né? Doenças mitocondriais, algumas doenças infecciosas, doenças metabólicas ou doenças autoimunes, né? Lúpus, por exemplo, né? As adquiridas ao longo da vida, né? O traumatismo, né? Como a gente já citou lá em cima, causando uma lesão estrutural ou não, de repente, né? São microlesões que a gente não consegue enxergar direito, né? Um AVC, por exemplo, né? Como a gente já citou lá em cima também, uma doença cerebrovascular, o próprio etilismo, né? Então, são as adquiridas ao longo da vida que também podem vir a ser as causas de epilepsia. A gente vai destrinchar uma por uma, essas daqui, depois com alguns slides, tá bom? Vamos tentar classificar as crises convulsivas primeiro? Como é importante, por que é importante a gente classificar a crise convulsiva? Porque você precisa ter esse dado da classificação, que tipo de crise convulsiva o paciente está tendo, para que você possa identificar a doença, para que você possa fazer um diagnóstico sindrômico, né, e um diagnóstico etiológico. Então, é muito importante, primeiro, você olhar para a crise isolada, que tipo de crise é essa daí, né, e se sempre é a mesma crise, mesmo tipo de crise recorrente, né, para que você possa, né, começar
pensar, né, ter o raciocínio clínico sobre o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico etiológico, tá bom? Então, é importante primeiro olhar para cada crise. E agora vamos olhar exatamente para cada crise, classificando a crise convulsiva, né? As crises convulsivas, elas podem ser classificadas como, primeiramente aqui, talvez a mais comum, né? A focal. Antigamente a gente chamava também de crise parcial, né? Aquela crise que tem uma percepção, né, da crise. Isto é, o paciente não perde a consciência. Então, por exemplo, o paciente começa a ter crise no membro superior direito, né? Uma crise clônica, né? Pode vir com uma fase tônica também, de contorção, né? Ou uma crise clônica, né? Esses movimentos repetidos, né? Então, só que o paciente não perde a consciência. Eu consigo dizer para você que horas aconteceu, quanto tempo durou, né? E depois como ficou o braço, né? Então, é uma crise parcial. Isso é uma crise parcial. Especificamente, né? Crise motora parcial, tá bom? Então, isso é uma crise focal. Crise focal não tem perda de consciência, tá bom? Outros exemplos de crise focal, né? E aí vai uma gama de sintomas, né? De crise focal, de crises parciais. Pode ser crises focais de automatismo, né? Simplesmente, por exemplo, o paciente, né? Começa a ter automatismo de mastigação, mas ele não perde a consciência. Depois para. E o paciente sabe te contar quando foi e como foi, tá? Uma parada comportamental, né? Uma mudança de comportamento, e isso é muito sutil, né? Muito difícil, né? Por isso que muitos desses pacientes são até confundidos como pacientes psiquiátricos, né? E aí a gente vai ver como é que a gente separa joio do trigo, tá bom? Hipercinética, pacientes que começam a ter uma hipercinesia, né? Um aumento de atividade motora, né? Mas não tem perda de consciência. Autonômica, né? Autonômica, cognitiva e emocional. Nossa, como é difícil, então, né? Como é que a gente separa uma coisa da outra? Pois é, a gente vai ter ferramentas depois e é muito simples, né? Usando a ferramenta como exame complementar, a gente consegue separar joio do trigo, né? Separar um paciente psiquiátrico de um paciente realmente epilético, tá? Outros exemplos, né, de crises de origem focal também. Pode ser atônicas, né, aquelas que perde completamente o tônus e o paciente cai, né? Clônicas, né? Espasmos epiléticos, né? Mioclônicas, tá? E tônicas. Tá bom? Então, essas crises, esses movimentos, esses fenômenos, quando acontece de uma maneira localizada, né, ou sem perda de consciência, a gente pode todos classificar todos esses daí como crises focais, tá bom? Se a gente falou de crises focais, vamos falar então de crises generalizadas. Qual é a característica principal, então, de crises generalizadas? Obviamente, são crises onde o paciente perde a consciência, né? Diferente do focal, que não perde a consciência. Então, generalizada, perde a consciência, tá bom? Elas podem ser motoras ou não motoras, né? Aqui eu dei alguns exemplos de motoras, por exemplo, tônico-clônicas, né? Assoclônicas, assotônicas, as mioclônicas. Tem algumas que tem mioclono, tônus e clônicas, né? 3 tipos de movimentos diferentes, de contrações diferentes numa crise só, por exemplo. Pode ter crises mioclônico e atônicas, né? E podem ter crises atônicas ou espasmos epiléticos. Então, você vê que tem uma gama enorme, né, de sintomatologias, né, da parte motora, do tipo generalizada, né, do tipo motor. Agora, tem as crises generalizadas não motoras também, né? Então, tem as típicas, as atípicas, as mioclônicas, né? A ausência de
ausências, aquelas ausências com miocloninhas palpebrais, né? Então, essas podem ser classificadas como as não motoras, tá bom? Então, você vê que é um saco de um monte de sintomatologia que muitas vezes, né, é difícil você classificar, né, o tipo de crise, mas as principais você consegue classificar, tá bom? Vamos olhar mais ainda sobre a classificação de algumas crises, né? Então, olha só aqui, nós temos crises focais, as crises parciais, com uma evolução para uma crise tônico-clônica bilateral. Antigamente a gente chamava, quando eu falo isso vocês vão lembrar, né? A gente chamava de crises secundariamente generalizadas, né? Eu acho que esse termo para vocês talvez soa um pouco mais familiar, porque a nova terminologia, né, surgiu agora, recentemente. Então, a gente ainda está muito acostumado com a terminologia antiga, né? Então, essas crises focais com evolução para a crise tônico-clônica bilateral é o que a gente chamava antigamente de crises secundariamente generalizadas. Como são? O paciente começa tendo crise focal e depois disso, o paciente perde a consciência e começa a ter bilateral, né? E aí o paciente cai, tem a crise e tudo. Isso é secundariamente generalizada, começando com focal e depois generaliza, né? Então, isso é um tipo também de crise convulsiva. Tem muitos pacientes que têm isso. Eles relatam, eles falam que começa com algum movimento ou alguma sensação estranha, né? Mas que ainda não perde a consciência, só que logo em seguida, pá, apaga. E aí, o paciente entra numa crise ou tônico-clônica, né, generalizada, ou algum outro tipo de crise generalizada, onde tem perda de consciência. Tá? A paciente conta bem isso, né? E podemos também ter crises de início desconhecido. A gente não sabe como, ou a gente não consegue caracterizar muito bem, né? Como é que é esse início, né? Pode ser motora ou não motora. E aí, quando é não motora, é mais difícil ainda. Motora ainda, né? Você consegue ter uma dúvida se aquilo é uma crise parcial ou apenas algum tique, né? Algum outro tipo de movimento, né? Não muito característico de uma crise parcial, né? Uma crise focal, né? Ou as não motoras fica muito mais difícil, né? Por isso que muitas vezes você acaba colocando aqui como uma crise de início desconhecido, né? Ou às vezes pode ter um paciente que não consegue trazer informações adequadas, né? Então, por falta de informação, você também coloca como uma crise de início desconhecido. Tá? Ou você realmente não consegue classificar esse tipo de crise convulsiva em alguma categoria acima. Até agora a gente falou de crise convulsiva. Tendo em mente que tipo de crise convulsiva o paciente está tendo ou quais são os tipos de crises de convulsão que o paciente está apresentando, te respalda, na verdade, te arma de informações para que você possa já pensar num diagnóstico sindrômico, né, etiológico, até topográfico, tá bom? Por isso que é importante, tá? Você ter essa classificação do tipo de crise primeiro, né? Então, você tendo essa ideia do tipo de crise convulsiva que esse paciente epilético está te trazendo, você já consegue ter uma ideia do tipo de epilepsia que esse paciente tem, né? Se esse paciente epilético tem mais crises focais, né? Ou a gente pode dizer que é um tipo focal de epilepsia ou epilepsia focal, né? Ou você pode dizer que esse paciente epilético, ele tem uma epilepsia do tipo generalizado, porque basicamente as crises dele são crises convulsivas generalizadas, né? Ou você pode dizer que esse paciente, ele tem uma epilepsia do tipo combinado. Isto é, ele tem crises convulsivas, tanto focais quanto generalizadas. E às vezes focal evoluindo para uma secundariamente generalizada. Tá bom? E aqui eu já vou te dando uma dica. O
eletroencefalograma é uma ferramenta útil, inclusive extremamente importante, né, nesta classificação, né? Por isso que eu falo, eletroencefalo, na verdade, é uma ferramenta onde você até consegue, lembra daquelas causas, daqueles tipos de crise convulsiva que pode chegar a ser até emocional e você não consegue dizer se é uma crise convulsiva propriamente dita, real, ou é uma pseudocrise. Na verdade, não é uma crise convulsiva real, né? É muito difícil, às vezes, você diferenciar, né, um do outro. E por isso que você usa, né, essa ferramenta. E é uma ferramenta muito fácil, muito simples, né? As características da atividade epileptiforme são muito típicas, né? Então, é muito fácil. Então, sempre peça um eletroencefalograma, né? E muitas vezes a gente pede até um eletroencefalograma de longa duração, né? De 2 horas, né? Até a gente chama de Holter, né? Holter, o eletroencefalograma em Holter, né? Holter de eletroencefalograma, de EEG, né? Ou por 2 horas, ou por 4 horas, né? Ou você pode até pedir um vídeo EEG, se você tem uma dúvida se o paciente está tendo mais pseudocrises ou crises verdadeiras, né? Então, você pede um vídeo EEG, porque o paciente vai estar sendo filmado e, ao mesmo tempo, a atividade cerebral está sendo registrada também. E aí, quando o paciente tem uma crise, você consegue exatamente verificar se aquela atividade cerebral é uma atividade cerebral epileptiforme, que corresponde à alteração clínica do paciente, ou, na verdade, o paciente só está tendo alteração clínica, mas a atividade cerebral não mudou. Isso é pseudocrise, né? Aí você fala, esse paciente está tendo muito mais pseudocrise e não é uma crise convulsiva verdadeira. O tratamento é completamente outro, né? Muitas vezes, quando são muitas pseudocrises, a gente até pede uma ajuda de um psiquiatra, né? Normalmente a gente pede ajuda de um psiquiatra para ajudar, né? No controle dessas crises, né? Pseudocrises, tá bom? Então, na grande maioria dos pacientes, você até consegue, né, juntando todas essas características, conseguir enquadrar esse paciente numa síndrome epilética, tá? Agora, nem sempre você consegue enquadrar todos, né? Se não conseguir enquadrar todos, paciência. A gente vai acompanhando e vai tentando ver se aparecem mais alguns dados que ajudam a gente enquadrar, né, o paciente numa síndrome epilética, tá? Agora, esses pacientes que você consegue enquadrar, né, numa síndrome epilética, como está dizendo aqui no segundo parágrafo, né, quando você consegue enquadrar esse paciente numa síndrome epilética, você facilita muito o diagnóstico etiológico, né? Porque a partir do momento que você imagina, que você cria uma hipótese diagnóstica de alguma síndrome epilética, você sabe qual é o diagnóstico etiológico, né? E como você pode orientar em relação ao prognóstico desse paciente, né? E até direcionar uma conduta terapêutica, né? Você vai buscar na literatura para esse tipo de síndrome qual é o melhor medicamento, né? Qual é a melhor recomendação terapêutica para esse tipo de síndrome, né? Então, facilita muito. Então, sempre tentam raciocinar enquadrando esse paciente com todas essas características do paciente, tentar enquadrar numa síndrome epilética, tá bom? Aqui é o exemplo do West, né? Síndrome de West é uma encefalopatia epilética no primeiro ano de vida, né? Geralmente aparece com atraso de desenvolvimento motor, psicomotor, né? E tem essa ipsarritmia, que é uma característica de um tipo de atividade epileptiforme, né? No eletroencefalograma, tá? Então, isso aqui é um exemplo, né? Um outro exemplo de uma síndrome epilética que também é muito facilmente você diagnosticar, levantar hipótese, seria um quadro de AVC, depois evoluir para um quadro de epilepsia, né? Um tumor, por exemplo, que também pode evoluir com epilepsia, tem suas características, tem a faixa etária, tem uma atividade típica dentro
do eletroencefalograma, tem uma ressonância magnética mostrando um processo expansivo. Então, todas essas características você fala, então é uma síndrome epilética de origem tumoral, né? Então, é importante justamente para você ter esse diagnóstico etiológico, orientação prognóstica e uma conduta terapêutica melhor. Sobre as etiologias da epilepsia, então, olha, nós temos várias etiologias, né? Tem etiologias estrutural, genética, infecciosa, metabólica, imunológica e tem etiologia desconhecida, né? Eu vou abordar uma por uma com vocês aqui. Vamos olhar, então, a etiologia estrutural, né, da epilepsia. Epilepsia causada por uma lesão estrutural. Vamos ver aqui, né? Geralmente o grupo de idade é pediátrico, né? Nós encontramos bastante crianças, né, com doenças congênitas e perinatais, que tem uma doença ou na gestação, né? Ou logo após o nascimento, por esta questão, esta doença, esta criança, então, fica com uma lesão estrutural no seu cérebro. E por causa desta lesão estrutural, a criança evolui como uma criança epilética, né? Aqui, por exemplo, a gente pode citar esclerose temporal mesial, né? Também você pode chamar de uma esclerose hipocampal. Geralmente é unilateral, é dificilmente você encontrar uma esclerose hipocampal bilateral, geralmente é só de um lado. Inclusive, quando você identifica muito bem a origem da atividade epileptiforme e a origem é realmente vem do hipocampo, que apresenta essa esclerose, muitas vezes até se sugere uma cirurgia, né, um tratamento cirúrgico, né, a ressecção desse hipocampo para realmente eliminar a fonte, né, das atividades epileptiformes, né. Geralmente são crises focais e podem generalizar secundariamente, tá? Trauma, por exemplo, né? Trauma também pode dar uma lesão estrutural, né? Causando uma epilepsia, né? E esse tipo de epilepsia a gente chama de pós-traumática, né? O nome já é muito sugestivo, né? Geralmente e principalmente é um tipo de traumatismo quando há perfuração de dura mater, né? E dentro de 2 anos, após TCE, o paciente evolui como um paciente epilético, né? Nesse caso, só uma dica, anticonvulsivante profilático não diminui a incidência de paciente evoluir para um quadro epilético, tá? Então, enquanto o paciente, depois do traumatismo, mesmo tendo perfuração de dura mater, né, nesses 2 anos, o paciente não evoluiu, não apresentou nenhuma crise convulsiva, não precisa entrar com anticonvulsivante. Porque anticonvulsivante profilático não reduz a chance de paciente vir a ser um epilético, né? Se o paciente apresentar crise convulsiva, aí sim você entra com anticonvulsivante como terapia, como tratamento anticonvulsivante, tá bom? Presença de tumor, né? Também pode causar uma lesão estrutural, né? Ou qualquer outro tipo de lesão com efeito de massa, né? Tudo isso causa uma lesão estrutural, principalmente quando acometem regiões frontais, parietais e temporais, né? E aqui também não só nessas regiões, mas principalmente não além dessas regiões, né? Quando tem acometimento principalmente da área cortical, né, do nosso cérebro. Quando acomete a área cortical do nosso cérebro, aí sim a chance de vir a ser um foco epilético é muito grande, tá bom? Além dessas regiões mais prevalentes, tá? Que podem causar uma epilepsia, tá? E algumas doenças vasculares, tanto o AVCI quanto o AVCH, né, causando uma lesão estrutural. Na fase de cicatrização, aquilo pode vir a se tornar num foco epilético, tá bom? Vamos falar um pouquinho da etiologia genética, né?
A etiologia genética da epilepsia, o próprio nome já disse, epilepsia causada por uma alteração genética. Pode ser uma alteração única, né, monogênica, né? Geralmente, quando é monogênica, aparece muito no período neonatal à adolescência, tá? Então, quando você pega uma criança ou um adolescente que já vem com uma história pregressa de epilepsia desde a infância, opa, pensa que pode ser um quadro genético de epilepsia, né? Geralmente é autossômico dominante, tá? Por exemplo, a epilepsia do lobo frontal, noturna, autossômica dominante. Nossa, que nome complicado, né? Que faltou, né? Um nome para dizer tudo isso. Então, epilepsia do lobo frontal noturna, autossômica dominante é uma entidade, é um tipo de epilepsia de origem genética monogênica que a gente pega na fase de infância para adolescência, tá? A síndrome de Lennox-Gastaut, né, que geralmente cursam com crises convulsivas de diversos tipos, né, e acompanha também o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, também é uma doença monogênica, né? É uma epilepsia monogênica, tá? Pode cursar também com alterações metabólicas e estruturais. Isso depende muito da mutação genética, né? Dependendo da mutação genética, esse paciente, além de ter, por exemplo, um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, tem crises convulsivas de um determinado tipo de crise ou uma mistura, né, de tipo de crises convulsivas, esse paciente pode vir a ter algumas alterações metabólicas, né, ou algumas alterações estruturais que você consegue ver pela ressonância, né? Então, algumas doenças genéticas podem vir, né, além de cursar com epilepsia, pode também cursar com outras alterações metabólicas, estruturais, atraso, tá bom? A etiologia infecciosa, sim, existem quadros infecciosos causando uma epilepsia, né? Uma doença mesmo, uma doença epilepsia, né? Então, geralmente considerada uma causa reversível, principalmente porque a maioria dos casos infecciosos você consegue tratar. Por isso que a gente considera aqui a etiologia infecciosa como uma causa geralmente reversível, porque a gente conta muito com tratamento, né, reversível usando antibiótico para esses pacientes, né? Essas crises podem ocorrer numa fase aguda, inflamatória, infecciosa, sim, claro, né, num quadro até de meningoencefalite, né? Pode vir a ter crises convulsivas, mas você ainda não disse que o paciente tem uma crise epilética, né? Porque é uma fase aguda. E se você tratar, melhora, né? O paciente deixa de ser, né, um paciente com crise convulsiva. Paciente deixando de ter crise convulsiva, você não pode dizer que o paciente é epilético, né? Porque o paciente epilético precisa ter crises recorrentes, ok? Então, por exemplo, aqui, numa meningite bacteriana, uma encefalite herpética, você tratando, o paciente sai das crises convulsivas, né? Também pode ocorrer na infecção crônica, como na neurosífilis, né? Na neurocisticercose, né? Numa fase mais crônica desse tipo, dessas infecções, você pode já, né, vir a ter crises recorrentes e aí você realmente enquadrar esse paciente como paciente epilético, né? Em pacientes com AIDS, por exemplo, podem ocorrer crises convulsivas por neurotoxoplasmose, uma outra infecção oportunística, né? Neurocriptococose ou qualquer outra infecção oportunística, tá bom? Então, esses pacientes também podem vir a ter crises convulsivas, né? De uma maneira mais crônica, porque o paciente já tem uma doença de base, né? Que facilita essas infecções oportunísticas, tá bom? Ou quando há uma sequela estrutural causada por uma infecção, né? A etiologia pode ser considerada como estrutural, você pode tanto enquadrar como estrutural, porque tem realmente uma alteração estrutural, né? Mas pensando que essa alteração estrutural foi causada por um quadro infeccioso, né? Então, você pode chamar esse tipo de epilepsia como uma epilepsia estrutural, de etiologia estrutural, porém pós-infecciosa, tá bom?
Em relação à etiologia metabólica da epilepsia, nós temos o grande grupo, né, de erros inatos de metabolismo. Nossa, aí tem que ver com a parte genética, né, que causa erros inatos de metabolismo, né, parte dos especialistas de endocrinologia que cuida muito, né, que vê muito pacientes com erros inatos de metabolismo, né, e muitos desses muitos desses pacientes com erros inatos de metabolismo, eles evoluem com epilepsia, né? Inclusive muitas vezes é um dos critérios diagnósticos, né? Outras condições hereditárias que causam epilepsia, como uma das suas manifestações, né? Por exemplo, deficiência de piridoxina, algumas doenças mitocondriais, melas, por exemplo, né? Pode ser uma epilepsia, pode vir a ter uma epilepsia dentro do quadro clínico, né? Com uma etiologia metabólica, tá? A imunológica é muito fácil, muito simples, a gente vê bastante, né, na clínica principalmente, né? Pacientes com lúpus, por exemplo, uma doença autoimune, é muito, muito frequente que esse paciente, além de todas as manifestações neurológicas e não neurológicas, né, vir a ter crise convulsiva, tá? Uma encefalite límbica autoimune já não é tão comum, né? Mas a gente também vê, né? O ADEM, né? A encefalomielite desmielinizante aguda também a gente pode ver, né? Cursando com uma crise convulsiva, tá? A epilepsia de etiologia desconhecida é aquilo que você não consegue se enquadrar, não consegue enquadrar o paciente em nenhuma das classificações das etiologias anteriores, né? Então, quando não se consegue enquadrar em nenhuma das anteriores ou quando não consegue determinar, você não tem dados, informações suficientes para que você feche o diagnóstico etiológico dessa epilepsia, tá bom? Falar sobre um pouquinho de exames complementares. A gente já chegou a falar de eletroencefalograma, né? Uma ferramenta extremamente importante para a gente identificar o foco, identificar o tipo de crise, né? Separar, né, uma crise de uma pseudocrise. Então, assim, tem múltiplas utilidades, né? Vocês vão ver, inclusive, tem outras utilidades do eletroencefalograma, né? A gente vai chegar ainda nos próximos slides. Mas vamos começar com sempre exames laboratoriais de rotina. Por quê? Porque a gente precisa descartar as causas reversíveis, né? Então, alterações metabólicas, eletrolíticas, né? Infecciosa, por exemplo, tem que descartar, porque são causas reversíveis. Sendo causa reversível, você reverte esta causa, paciente deixa de ter crise convulsiva, paciente não é nem um paciente epilético, né? Você já joga esse paciente fora dessa classificação, né? Então, precisa reverter a causa, se você encontrar. Então, precisa fazer, tá bom? Sempre. O líquor, quando você suspeita de uma síndrome infecciosa que tem um acometimento no sistema nervoso central, tá bom? Todas aquelas que a gente conversou nos slides anteriores, tá? Exame genético, quando você suspeita. Lembra quando a gente está fazendo o raciocínio clínico e você enquadrando esse paciente numa síndrome epilética? E se você pensar entre várias síndromes epiléticas, a síndrome epilética de etiologia genética, né? Você vai pedir um exame genético, né? Você vai pedir um estudo genético desse paciente para poder confirmar esta doença genética, tá bom? Exame de imagem, super importante, principalmente para os pacientes que apresentam aqueles déficits neurológicos focais, né? A ressonância ainda é a mais indicada, tá bom? Então, alterações estruturais são você consegue detectar com uma ressonância que não precisa ter uma resolução altamente, né? Uma resolução extremamente alta,
né? Então, a ressonância é sempre melhor do que a tomografia. Então, se você tiver possibilidade de pedir uma ressonância magnética, né? E quando você está suspeitando de um quadro vascular, de uma anomalia vascular, né? Ou algum quadro infeccioso, algum quadro tumoral, né? Peça ressonância com contraste já, diretamente, até para você investigar um pouco melhor, né, a vascularização, né, dessas alterações estruturais, tá bom? No caso de contraindicação, isto é, não poder fazer ressonância magnética, ou você não tem ressonância magnética, aí não tem jeito, você pede uma tomo, pelo menos, né? E se paciente permitir, se paciente tiver condições boas, a grande maioria tem, né? Função renal, basicamente, tem que estar boa, né? Pede uma tomografia com contraste, tá bom? E o nosso eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma é um exame que pra gente é muito útil, muito importante. Para quem trabalha com epilepsia, é como se fosse um exame de rotina, né? Que a gente utiliza porque tem várias utilidades, né? Consegue identificar tipo, né? Tipo da crise convulsiva, né? A localização dessa atividade epilética, né? Dessa atividade epileptiforme, de onde está vindo esse foco, né? Para poder classificar, né? Classificar essas crises numa síndrome epilética, né? E você direcionar o tratamento, porque, olha, hoje nós temos vários tratamentos, vocês vão ver, né? Para cada tipo de medicamento, muitas vezes esse medicamento é melhor para que tipo de crise, né? Para determinados tipos de crise. Então, é importante você entender o tipo de crise através do eletroencefalograma, claro, pela clínica, pela história, né? Observando a própria crise, você tem todas essas informações para te ajudar a classificar a crise convulsiva e classificar a síndrome epilética, para que você possa direcionar melhor o tratamento, né? Porque tem remédios anticonvulsivantes que são melhores ou piores para alguns determinados tipos de crise, tá bom? Falando em tratamento, então, vamos entrar com, né, um pouco de discussão sobre o tratamento. Eu não coloquei nem dose, nem... Porque, assim, na verdade, aqui eu nem coloquei a lista toda de anticonvulsivantes. É uma lista imensa de anticonvulsivantes. Eu estou colocando aqui alguns anticonvulsivantes mais utilizados, tá bom? E depois da dose, vocês vão procurar. Na própria bula do medicamento, você consegue encontrar a dose direitinho. Então, não fiquei poluindo o slide aqui. Aqui o importante é que você tenha em mente quais são os principais anticonvulsivantes que, quando você fizer o diagnóstico de uma síndrome epilética, né, identificando o tipo de crise, você já saca, né, do seu arsenal aqui, básico, de anticonvulsivantes, para que você possa lançar, né, como primeira prescrição para o seu paciente. Então, o objetivo está aqui. Tá bom? Depois a dose você olha direitinho. Dose não muda muito e é muito fácil. Para quem faz isso todos os dias, você acaba decorando até de uso, né? De tanto você usar. Então, vamos falar um pouquinho de anticonvulsivantes de amplo espectro. Isto é, são eficazes para crises de início focal e vários tipos de crises generalizadas. Então, eu suponho que se paciente começa com uma crise focal e evolui, né, para uma crise generalizada secundariamente, esses são os meus medicamentos que eu tenho na manga, que eu posso estar lançando como primeiro tratamento, tá bom? Então, vamos olhar só, né, falar, repetir, para que a gente possa ter eles em mente. Fenobarbital, né? O fenobarbital, inclusive, tem uma característica específica, além de ser de amplo espectro, é eficaz tanto para crise de início focal quanto para crises generalizadas, mas fenobarbital tem uma ação especial e é melhor quando você
identifica aquelas crises tônico-clônicas generalizadas primariamente. Aquele paciente que já inicia uma crise tônico-clônica generalizada, já de cara, não tem nenhuma crise focal antecedendo. Fenobarbital nele, fenobarbital, né? Não quer dizer que o fenobarbital não serve para crise focal, serve. Tanto é que ele é um de amplo espectro, né? Mas se você identificar um paciente que tem crise tônico-clônica generalizada primariamente, fenobarbital, pensa, tá bom? Fenitoína, né, o idantal, né? Também é um de amplo espectro, inclusive fenitoína é um dos que a gente utiliza como segunda linha para um mal epilético, a gente vai falar no último slide, né? Então, você pode estar utilizando ele como um tratamento de primeira linha para um paciente de ambulatório, né? Ou EV lá para tratar o mal convulsivo, não? Mal epilético. Na verdade, o fenobarbital também entra, né? Mas o fenobarbital, se não me engano, é a terceira linha. Mas a gente vai ver direitinho no slide, tá bom? Carbamazepina, olha, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina são os três que tem no posto, tá bom? Então, se eu não me engano, o valproato também, tá bom? Mas carbamazepina também é um dos que tem no posto. Por favor, atenção, carbamazepina, não para crises de ausência, você pode piorar. Não para crises mioclônicas, você pode piorar. Não para crises atônicas, você pode piorar. Tá bom? Então, reserve carbamazepina mais para crises focais, né? Algumas crises generalizadas, né? Tônico-clônicas, tá bom? Mas cuidado, atenção, se paciente tiver ausência mioclônicas ou crises atônicas, não use carbamazepina, pode piorar, tá bom? Então, só essa ressalva. Nós temos lamotrigina, que também hoje o pessoal usa bastante. Eu não tô vendo muito eventos adversos, né? Levetiracetam é ótimo também, eu gosto muito. A questão desses que vem depois, né? Fora o valproato que tem no posto, mas assim, lamotrigina, levetiracetam, o zonisamida, né? O preço é muito alto, então eu acabo não usando tanto. Talvez a lamotrigina, topiramato, levetiracetam eu ainda uso um pouco, né? Para os pacientes mais diferenciados e tendo crises de difícil controle, eu uso como associação, né? Mas não tanto quanto fenobarbital, fenitoína, carbamazepina e valproato. Para mim, eu consigo resolver 80% das crises basicamente com esses quatro, né? Então, tem a lamotrigina, levetiracetam, topiramato. Lembrando que o topiramato eu uso talvez até um pouco mais, né? Para profilaxia de enxaquecas, né? Então, a gente acaba tendo essas duas indicações, né? O valproato, olha para onde... O valproato serve, sim, também para crises de início focal, crises generalizadas, mas olha... Valproato é muito bom quando o paciente tem espasmos epiléticos, pacientes com crises atônicas e mioclônicas. Ah, vocês estão sacando uma coisinha aqui? Esses pacientes, então, que têm mioclonias e crises atônicas, eu não posso usar carbamazepina, mas eu posso usar valproato. É um outro que está no posto. Ah, então tá. Mioclonias atônicas, você vai usar, inclusive, os espasmos epiléticos, você vai usar o valproato, que também tem no posto. Tá bom? Diquinha, tá bom? Zonisamida também é um anticonvulsivante usado. Eu não uso muito, né? Porque eu já tenho um arsenal bom para eu estar resolvendo 80%, 90% das crises. Então, esse praticamente é o meu arsenal, tá bom? Importante, sempre comece com monoterapia. E sempre sobe com monoterapia até a dose máxima permitida. Você subiu com a monoterapia até a dose máxima permitida. O paciente ainda não teve o controle das crises da maneira desejável, você vai
usar um outro medicamento, sempre estudando a interação medicamentosa, tá bom? Olha a interação medicamentosa primeiro. Se não tiver grandes problemas, você vai associar segunda droga. E aí você começa com uma dose baixa e vai subindo até a dose máxima permitida. Não controlou crise? As crises não ficaram controladas? Você vai pensar na terceira droga. Estuda de novo a interação medicamentosa com essas duas que já estão aqui. E aí você vai começar de baixo e chegar até a dose máxima da terceira. E é assim que a gente faz, tá bom? Sempre preservando a saúde do paciente. Não use doses baixas em um monte de remédios. Não, você se perde. Você não consegue atingir a efetividade da droga, né? E, na verdade, você acaba até causando muito mais interação medicamentosa com tantos remédios, né? Então, o esquema seria este que eu falei, sempre monodroga até dose máxima para pensar a associação na segunda droga. E aí vai atingir a dose máxima com a segunda, e assim com a terceira, e assim por diante, tá bom? Outra coisa importante. Algumas drogas daqui, aliás, a maioria, na verdade, né? Tem metabolização hepática. Então, por favor, façam sempre controles, né, hepáticos. Não esqueçam, tá bom? Basicamente é isso em relação ao controle dos medicamentos, tá bom? Sentiu que não tá conseguindo melhorar? Encaminha para o neuro, tá bom? E aí o neurologista já tem outras estratégias para tá utilizando, tá bom? Mas para um clínico, né, para um médico de família, por enquanto um clínico geral ou outros especialistas, isso tá de bom tamanho, tá bom? Ah, e uma outra questão muito importante também, que também é dica da prática clínica, né? É você dosar o nível sérico. Todos esses remédios, todas essas drogas, você consegue pedir nível sérico de fenobarbital, nível sérico de carbamazepina, nível sérico de topiramato, né? Você consegue pedir. Da oxcarbazepina, que é o derivado, o primo melhor da carbamazepina, você pode pedir nível sérico de oxcarbazepina, tá bom? Por quê? Em quais situações eu peço o nível sérico? Primeira situação, quando eu estou suspeitando que o meu adolescente está mentindo para mim. Ele jura de pé junto que ele está tomando remédio, mas ele não controla as crises. E eu acho muito estranho, né? Porque pela minha experiência, pelo perfil do paciente, tudo, não sei. Eu não sinto firmeza naquilo que ele está falando para mim. Eu peço um nível sérico. E, olha, pasme, mas eu já peguei inúmeros níveis séricos baixos. E o paciente jura de pé junto que está tomando remédio. Depois eu convoco a mãe, né? Mãe, cuidador, responsável, né? E eu pergunto direitinho, que nada. Paciente é adolescente, então vai pra balada. Quando vai pra balada, deixa de tomar. Aí no dia seguinte acorda tarde, pede o horário, não toma, né? Então, esse adolescente não está tomando remédio direito. E aí eu aproveito esse nível sérico aqui, puxo a orelha e coloco ele na linha. Agora, pode vir um nível sérico baixo, mas o paciente está tomando remédio direitinho, aí você precisa pensar, existe alguma interação medicamentosa e está tomando algum outro remédio? Ele está usando algum tipo de alimento, né? Ele está tendo alguma rotina que atrapalha essa absorção, né? E aí, ele está tendo alguma doença que atrapalha essa absorção? Né? Então, pensa, você tem um nível sérico aqui para te ajudar, né, a identificar que o nível sérico está baixo. Inclusive, alguns, quando você usa junto, né, um interage com o outro. E aí, você pode tanto aumentar o nível sérico de um, né, usando o outro, né, ou baixar o nível sérico de um quando você usa associado. Então,
precisa olhar direitinho, né? Tudo isso, tá bom? Então, o nível sérico é importante primeiro nesse ponto. Segundo ponto, nível sérico. Eu peço quando eu estou fazendo um desmame de algum paciente. O paciente já tá 2, 3 anos, sem crise, vida normal, tomando medicamento certinho, bonitinho. Muitas vezes eu peço o nível sérico para saber, para eu poder ter um parâmetro se esse nível sérico ele tá pleno, tá cheio, e aí dependendo desse nível sérico eu faço uma programação de desmame, né? Ou esse nível sérico já tá lá embaixo. Quer dizer, o paciente estava tomando uma quantidade de medicamento que, na verdade, dá pouco nível sérico já. Então, meu desmame pode ser um pouco mais rápido. Porque, teoricamente, o paciente já não está precisando desse medicamento para ficar totalmente sem crise, né? Então, uso esse nível sérico para fazer o planejamento do desmame, tá bom? Basicamente isso em relação a algumas dicas em relação à parte de manejo, né, com os anticonvulsivantes. Tem mais uma dica aqui, né, ainda dentro do tratamento, para crises de início focal e as crises tônico-clônicas de início generalizado, né, os anticonvulsivantes mais recentes, esses, né, que eu falei, né, os mais novos, né, clobazam, clonazepam. Clonazepam não é novo, ele é um benzodiazepínico, né, mas que alguns utilizam, né, como anticonvulsivante. O felbamato, lacosamina, eu vou ser muito sincera, eu não uso muito esses daí, porque na verdade os mais antigos, os mais convencionais, tradicionais, já me bastam em muitos, né, pacientes. Lamotrigina, levetiracetam, oxcarb, né, pregabalina, tiagabina, topiramato, zonisamida, esses daí que são mais recentes, eles não são mais eficazes que os fármacos consagrados. Aí, ó, acabei de falar para vocês, eu tenho um arsenal bom desses consagrados e para mim é suficiente, esse arsenal é suficiente para tratar 80% dos casos, né? Mas aqui, os fármacos mais recentes tendem a ter menos eventos adversos, né? E serem bem mais tolerados. Então, naquele paciente que você entrou com um fármaco convencional, né? Só que você está percebendo muito efeito colateral. Aí sim, né? Vamos começar a pensar nesses mais novos, tá bom? Porque geralmente eles trazem menos efeitos colaterais, tá bom? Então, essa é uma outra dica. Em relação ao tratamento, as dicas são essas. Não é difícil, não é difícil de manejar. Mas sentiu dificuldade? Encaminha, tá bom? Vamos tratar o estado de mal epilético. Esse é o nosso último slide, mas você tem que sair daqui sabendo, porque você vai dar plantão. Você vai dar plantão e você vai pegar paciente em mal epilético. Então, por favor, decore esse slide, tá bom? O que é um mal epilético? Crise contínua por mais de 5 minutos. Porque as crises normalmente não passam de 30 segundos, 1 minuto. Depois tem um pós-ictal de horas, tudo bem, mas a crise em si não dura mais de 30 segundos, 1 minuto. Crise de 5 minutos, você vai torrar todos os neurônios. Para com isso, tem que acabar com essa crise. Ou crises reentrantes. Crise e em seguida outra crise, e em seguida outra crise, num intervalo de menos de 30 minutos. Entre as crises, você está queimando todos os neurônios, matando toda a crise, você está matando. Daqui a pouco o paciente não vai ter função cognitiva mais, né? Então, nessas duas situações, a gente considera como situações em estado de mal epilético, precisa entrar imediatamente com tratamento incisivo para acabar com crise. Como você faz? Diazepam, EV, de 5 a 10 miligramas, no máximo 20. Você pode iniciar de 5 a 10 e depois, se precisar, você vai complementando, né? Velocidade de 5 miligramas por minuto, tá? Fenitoína, disse que é a segunda linha, né? EV também, tudo EV aqui, tá bom? Tudo EV. Claro, só para abrir um parênteses, às vezes você não consegue um acesso venoso fácil, por N motivo. Tem colegas que utilizam intrarretal, né? Então, injeta dentro do reto e a absorção é boa.
pelo fato de ser mucosa, tá bom? Mas isso não é convencional, isso não é comum. Normalmente, o pessoal da enfermagem consegue pegar um acesso bom. E se não conseguir pegar o acesso periférico, faz o acesso central, né? Então, vamos lá. Segunda linha, fenitoína. Não acabou a crise. Você tá com diazepam, o paciente continua lá tendo crise. Vamos lá, fenitoína, né? Então, você faz EV, em média 18 miligramas por quilo, né? Pode começar com 15, depois, se você quiser, vai complementando até 20, né? Numa velocidade de 50 miligramas por minuto, tá bom? Fenobarbital. O fenobarbital, 15 miligramas por quilo, né? Numa velocidade de 100 miligramas por minuto. Se continuar a crise, você vai otimizando os fármacos que a gente acabou de citar, né? E se mesmo assim não resolver a crise, vamos lá, anestesia geral, né? Com intubação, encaminha esse paciente imediatamente para UTI. Você pode usar Propofol de 1,5 a 3 miligramas por quilo em bolo, né? E 1 a 5 miligramas por quilo por hora, fazendo manutenção. Ou Midazolam, 1 miligrama EV em bolo e 0,05 a 0,20 miligramas por quilo hora de manutenção. Ou Tiopental, 3 a 5 miligramas por quilo por hora, né? E vai dando isso daí, tá? Nesse caso, se o paciente for para anestesia geral, for para UTI, entubado, né? Ele vai estar sedado. Então, você não vai mais ver crises, né? Mas se ele continuar em estado de mal epilético, ele vai ter atividade epilética, né? Epileptiforme ainda no cérebro, apesar de não ter mais nenhum movimento, né? Porque o paciente vai estar anestesiado, da parte motora, né? Então, nesse caso, é muito importante, sempre que é possível, coloque um eletroencefalograma contínuo, né? Aí você vai acompanhar esse eletro, né? Até a abolição das descargas epiléticas, tá bom? Para você poder ir reduzindo, né? Essa sedação, tá bom? Então, por estado de mal epilético, é isso, tá bom? Isso é muito importante, é o que vocês vão pegar no pronto-socorro, tá? E, basicamente, em relação à epilepsia, é isso que eu queria transmitir. Espero que tenha ficado uma boa parte de informações e muito bom estudo para vocês. Até a próxima!